Você sabia que idosos com idade superior a 65 anos levam ao menos uma queda por ano? Não? Me chamo Brígida, sou estudante de fisioterapia do 8º período da Univisa. Eu e as outras duas integrantes, que são Maria Carolina e Yasmin Stephanie, e mais uma convidada, que é a fisioterapeuta Gisele Machado, iremos abordar sobre a prevenção de quedas em idosos. É um assunto muito importante, bastante discutido, mas nem todos têm noção da importância de discutir e abordar esse assunto. A queda é um evento onde o indivíduo ele cai de sua própria altura ou de alguma superfície sem ter a intenção de cair ou jogar-se, ou seja, isso acontece de forma involuntária, tá? A queda ela é considerada uma síndrome geriátrica, justamente por atingir bastante o público da terceira idade. Por que esses idosos caem? Por que essas quedas acontecem? São diversos fatores que contribuem para que esse evento ocorra. Entre eles, os fatores fisiológicos, que são o próprio envelhecimento, a perda de flexibilidade, de elasticidade, a perda do controle motor, a presença de comorbidades, as quais elas colaboram, influenciam na perda do equilíbrio, certo? Como, por exemplo, a maioria dos idosos, inclusive jovens, mas quando chega na terceira idade, há a complicação de quê? Da perda da visão. A visão também ela está ligada diretamente com o equilíbrio do corpo. Então, se o idoso ele já não enxerga bem, ele já vai ter um comprometimento do equilíbrio. Uma coisa ela vai se entrelaçar à outra e várias coisas vão contribuir. Tem também os fatores externos, que são os fatores ambientais, os quais são obstáculos, dificuldades de acessibilidade, enfim, são diversos. E tudo isso colabora para que as quedas aconteçam, certo? Principalmente essa falta de acessibilidade, que é possível em vários locais, muitas das vezes até na residência desse indivíduo, né, desse idoso, tendo em vista então os fatores que contribuem para que essas quedas aconteçam com nossos idosos. É importante a gente abordar sobre os meios de prevenção, tá? As alterações também que acontecem com o nosso corpo. Então agora, as outras integrantes do grupo, juntamente com nossa convidada, a doutora Gisele, elas vão agora abordar sobre essas mudanças e sobre esses meios de prevenção. Dando início à sequência das perguntas, qual a relação dos sistemas estruturais, muscular e ósseo no envelhecimento e, consequentemente, nas quedas desses idosos? Vamos pensar no sistema músculo-esquelético funcionando teoricamente normal, né? Nos momentos mais cedos da nossa vida. São dois sistemas que eles são muito dinâmicos no seu funcionamento o tempo todo. Então, o sistema muscular, os dois sistemas, na verdade, eles vivem no equilíbrio entre síntese e degradação. No caso do sistema ósseo, ele vai viver no equilíbrio entre deposição e reabsorção de cálcio. Então, pensa, eu tenho um sistema muscular, inicialmente vamos falar dele, que eu posso, ao longo da vida, eu experimento isso. Quando eu resolvo, vou fazer atividade, vou para academia e começo a fazer atividade física, eu experimento esse aumento de volume desse sistema muscular. Seguindo o mesmo raciocínio, se eu paro de fazer essa atividade, de repente eu me torno sedentária, ou tenho uma internação prolongada, enfim, o que quer que seja, que me leve a uma imobilidade, vou perder volume nesse sistema. Vamos colocar assim, de maneira simples. O que acontece no envelhecimento? Muitas coisas. Envelhecimento é tudo. A gente primeiro precisa começar a pensar em envelhecimento não como aquela coisa que vai acontecer lá no fim da vida. Envelhecimento está acontecendo agora. Passaram dos 20 anos, está envelhecendo, acabou-se. Então, assim, a gente está envelhecendo desde agora. E desde agora, algumas coisas já começam a acontecer que vão afetar esses sistemas quando formos idosos. Por exemplo, quando as pessoas querem pegar um atalho e querem ganhar massa muscular de maneira muito rápida e sem tanto esforço, de certa forma, uma das coisas que se faz é recorrer, errado, mas acontece, que é recorrer a hormônios, ao uso de hormônios, enfim, para ganhar essa massa muscular. Concordam comigo?
Então, a gente pensa que os hormônios eles vão ter efeito nesse equilíbrio da massa muscular. E na verdade eles têm, por exemplo, a testosterona, que no caso das mulheres começa a diminuir, eu acho que é com 25 anos a gente já começa a ter uma redução da produção de testosterona. E eu acho que nos homens é um pouco mais tarde, eu acho que depois dos 30, 35, começa a ter essa redução também no nível de testosterona. E a testosterona já é um hormônio claramente relacionado com a massa muscular. Então, ele é um hormônio capaz de estimular o ganho de massa muscular. Se isso começa a perder agora, todos nós, já estamos tendo um declínio dos níveis circulantes desse hormônio. A gente tem que pensar que isso vai se agravando, não é nem se agravando, isso vai acontecendo naturalmente e isso vai tendo um efeito na nossa capacidade de ganhar massa muscular, concordam? Mesmo fazendo atividade física. Quem já tem perto de 30, se tiver alguém com perto de 30 anos, vai saber que não é mais tão simples assim. Então, esse é um dos efeitos. É um efeito hormonal. E outros hormônios também. O hormônio do crescimento, que acontece com um pico de liberação na adolescência. Ele também, assim, não está muito claro, mas acredita-se que ele também tem um efeito no sistema. Ele tem, na verdade, a sua redução tem um efeito para perda de massa muscular e para perda de massa óssea também. Deixa eu ver o que mais. No caso das mulheres, ainda tem um agravante da menopausa, que apesar de ainda de não estar exatamente relacionado, na verdade não está claramente relacionado, por meio de estudos, o efeito que ela tem direto não está clara essa correlação direta, mas também existem muitas evidências apontando para a menopausa interferindo nisso. Então, você tem alterações hormonais, vou correr, foi mal, você vai ter uma tendência maior em mobilidade, e a gente já viu que mesmo sendo jovem, se você entra num nível de vida mais sedentário, você vai ter perda de massa muscular naturalmente, e isso acontece com o idoso, invariavelmente, por mais ativo que o idoso seja, o seu grau de atividade ele é reduzido, e vamos e venhamos, não são, a maioria dos idosos não é assim tão ativo. Nutrição, o fator nutricional é importante por causa da ingesta de proteína, que é importante para a síntese proteica, que é necessária para o ganho de massa muscular. Se você não tem essa ingesta adequada, e se você não tem essa ingesta adequada ao longo da vida, na fase idosa, você vai ter mais dificuldade nisso. Enfim, existem vários outros efeitos, todos juntos. A presença de proteínas inflamatórias, disfunções mitocondriais, porque vão acontecendo, degradação natural e programada das células, enfim, várias coisas. Não se pode fazer nada contra isso? Pode. Muitas coisas. Exercício físico é a principal. Por isso que na fisioterapia geriátrica, ela tem um papel muito importante na prevenção, que ainda não é bem ocupada. Fica a dica. De verdade, ainda não é bem ocupado esse papel da fisioterapia como prevenção. Hoje em dia, eu pelo menos sinto a procura de alguns idosos por fisioterapia vou envelhecer, tá entendendo? Mas já idosos. Não existe essa preocupação quando a gente ainda é muito jovem, é importante ter. Tudo isso vai levar a isso, a uma maior fragilidade, a gente pode colocar assim, desses dois sistemas. Que a massa de osso vai aumentar a reabsorção óssea, vai diminuir a deposição de cálcio. Muitos idosos fazem reposição de cálcio, até porque também tem todo um fator hormonal associado a isso. O que acontece? Nos idosos a gente vai ver músculos com menos sarcômeros em séries, ou seja, vai ter perda de massa muscular, consequentemente perda de força, consequentemente perda de potência, e também vai ter uma maior fragilidade do sistema ósseo. E o que é que isso interfere? Consequentemente nas quedas. Então, essa é a relação com o envelhecimento, todos esses processos. E se você pensar que a gente precisa de um sistema funcionando adequadamente, proprioceptivo e motor, sensorial e motor,
para poder manter o equilíbrio. E equilíbrio, eu acho que vocês perguntam alguma coisa de neuro, a gente fala depois. Imagina um músculo que perde massa muscular, talvez seja o mais claro de todos, não necessariamente da massa muscular, mas da funcionalidade, que é a musculatura dorsiflexora do pé. Esse é um dos grupos que perde primeiro, que na verdade que sente o efeito primeiro, porque não é não é que a gente não use tanto, mas não faz tanto parte da nossa função e a gente não para atentar às vezes. Mas pelo menos em Arco Verde se dizia muito isso, que a pessoa tá ficando velha. Eita, já tá arrastando o chinelo, tá ficando velho. Ou então, tá ficando velho, ó, já tá arrastando o chinelo. Existe essa maneira de falar lá, quando uma pessoa tava ficando velha, porque tinha esse passo assim, que o chinelo não levanta, o pé não levanta do chão, ele meio que desliza. E isso acontece devido a uma fraqueza nessa musculatura dorsiflexora, que faz com que durante essa fase de balanço da marcha, que seria o balanço de um dos pés, que é necessária a dorsiflexão máxima nesse momento exatamente, essa musculatura dorsiflexora tibial anterior principalmente, ele não entra adequadamente, porque ele não está com a força e a função preservada. Então, ele não faz essa dorsiflexão e também por uma questão de propriocepção, essa dorsiflexão não existe completamente e o pé arrasta no chão. Imagine se um pé está arrastando no chão, como isso aumenta a chance de topar, tá entendendo? Se você não levanta adequadamente, dependendo do piso que você tem, qualquer diferençazinha de um azulejo para o outro, você vai ter mais risco de queda, por exemplo. É bem simples, mas é por aí, um tapete no meio da sala, bem colocadinho, mas aquela alturinha do tapete já representa um risco de queda elevado em idosos por causa especificamente da função desse músculo, desse sistema como todo, na verdade, que é articular e muscular, mas que não está funcionando corretamente e que a pessoa às vezes nem se dá conta. Sabe-se que o sistema neurológico também alcança a maturação neuronal. Dessa forma, o que pode influenciar no equilíbrio estático e dinâmico do idoso? Acontece, a gente vai pensar, primeiro, quando pensa em sistema nervoso, é importante pensar em todo o sistema nervoso, porque às vezes a gente pensa, envelhecimento do sistema nervoso, a gente pensa muito em sistema nervoso central. Não é só central que a gente deve pensar, assim, existem inúmeras alterações no sistema nervoso central que podem levar a alteração de equilíbrio. Nessas alterações patológicas, por exemplo, a doença de Parkinson vai afetar o equilíbrio, a doença de Alzheimer vai afetar, entre várias coisas, muito lá na frente o equilíbrio, enfim, inúmeras. Mas eu quero falar com vocês, assim, só pra ter essa diferença, não sei, para pensar no sistema periférico, da importância desse sistema periférico estar corretamente funcionando e estar sendo corretamente estimulado e de estar tendo essa integração do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central para a manutenção de equilíbrio, porque isso vai ter um efeito direto na hora da gente traçar nossa conduta. Então, como eu falei na questão anterior da perda de massa muscular, enfim, que você vai perder essa funcionalidade, então você perde massa muscular, você perde força e você perde essa destreza de movimento. Mas também você perde sensibilidade. E aí é que a gente vai começar a juntar as coisas. Uma coisa extremamente importante para um bom equilíbrio, para um bom funcionamento como um todo, é a propriocepção. Muito importante. Não tem como funcionar, nem ter uma marcha adequada, nem executar uma tarefa adequadamente, nem tampouco manter um equilíbrio sem a propriocepção. Então, responder essa pergunta da maneira mais fisiológica é que sim, vai acontecer alterações e perdas de massas cerebrais que podem levar a uma alteração do equilíbrio por um fator central, mas a gente precisa pensar muito também em como é que o que esse cérebro está recebendo de estímulo. Porque imagina um idoso
que já não tem os tecidos funcionando adequadamente. E além disso, esse idoso está mais tempo em casa e está mais tempo sentado ou mais tempo deitado. A gente aprende a ter equilíbrio. Se vocês forem lá para a pediatria, vocês vão lembrar que é importante colocar a criança para andar em superfícies irregulares, como é que se diz? Alterações em declives e tudo isso para poder estimular o ganho de equilíbrio. A criança anda toda desequilibrada e aos poucos ela vai ganhando isso. E quanto mais ela for exposta a esse tipo de superfície, melhor vai ser para ela desenvolver o equilíbrio. E a gente vai tendo isso ao longo de toda a vida. E vai chegando um ponto na vida que a gente diminui essa exposição a esses desafios que integram o nosso corpo, tá entendendo? Que integram a nossa função cerebral e cerebelar com todo o nosso sistema proprioceptivo e o nosso sistema motor. Se isso acontece, o meu sistema de equilíbrio vai ficando mais falho, porque ele não processa a informação da mesma maneira, nem na mesma velocidade. O envelhecimento já vai trazer isso. E quando a gente junta as duas coisas, a gente pode cursar com uma perda de equilíbrio importante. Então, se você tem essa disfunção periférica, vamos botar disfunção, mas se você tem principalmente, isso decorre principalmente de uma inativação, ou seja, eu não estou expondo o meu corpo a desafios suficientes, e por desafios, leia-se uma superfície irregular, leia-se um local, um ambiente diferente, e até sim, uma certa instabilidade controlada, segura, mas é importante. Se eu não estou estimulando esses meus receptores articulares e musculares o suficiente para manter tudo isso integrado e funcionando numa velocidade boa, esse meu sistema que já vai começar a falhar por causa da idade, porque vai ter uma perda funcional de fato, ele vai falhar ainda mais porque eu não estou dando o que ele precisa para se manter funcionando adequadamente, entendeu? Então, de novo, entra na mesma coisa. A fisioterapia geriátrica, ela tem que ser, claro que idosos já com disfunção vão precisar de intervenção, mas é muito importante que a gente comece a se posicionar como profissional que é capaz de impedir ou de retardar muito que todos esses processos de disfunções cheguem até qualquer pessoa, e que isso tem que começar nesse processo de envelhecimento, que é agora, tá entendendo? Então a fisioterapia geriátrica, para mim, ela entra muito como uma fisioterapia preventiva, porque a gente precisa entender o que o envelhecimento traz. E isso, daí vem essa parte da fisioterapia geriátrica, mas não é só para atuar no envelhecimento, tá entendendo? É para atuar antes dos agravos chegarem. E eu só vou saber preparar um corpo para isso se eu souber o que vem. Então, eu entendo que tudo isso vai acontecer, eu entendo como esse corpo funciona e eu sei que eu tenho que manter atividades que desafiem meu corpo, que desafiem meu equilíbrio, para que esse meu sistema esteja o tempo todo se retroalimentando. Quais os benefícios da fisioterapia associada à prevenção de quedas na terceira idade? É basicamente o que foi falado nas outras duas questões, mas vamos organizar. Vamos organizar em dois cenários para a gente ter ideia de como o fisioterapeuta pode atuar. O primeiro cenário é o mundo perfeito. Existe pouco, mas está começando a existir essa procura. Eu tenho 2 pacientes que eu avalio eles bimestralmente. Ou seja, são 2 pessoas que não têm nada, mas que estão ali em torno de 60 anos. As 2, eu acho que é daí que vem, tem histórico de doença neurodegenerativa na família. Então, assim, acompanhou de perto uma parte difícil do envelhecimento. E aí vieram falar comigo, dizer, olha, eu quero fazer fisioterapia. Mas não tem necessidade de fazer fisioterapia, a pessoa não tem uma queixa, pelo amor de Deus, tá ótimo. Aí, enfim, mas queria dizer, não, a gente faz o seguinte, eu faço acompanhamento bimestral. Então, a cada 2 meses, eu avalio esses pacientes.
O paciente veio, avaliei, tá tudo certo. E aí eu indiquei para um educador físico, porque é o profissional correto para esse momento. Mas aí, nessa avaliação, eu explico o que acontece, eu explico quais são os primeiros sinais de alguma neurodegeneração ou do próprio envelhecimento, como é que acontece, quais são as coisas mais críticas, isso mesmo aqui, de perda de massa muscular, de perda de massa óssea, de perda de função neurológica como um todo. E aí, a pessoa já fica atenta para isso e vai fazer o acompanhamento com o educador físico. Então, nesse cenário ideal, a minha função enquanto fisioterapeuta para prevenção de quedas é isso que eu gosto muito de geriatria por causa disso. É você pensar lá no futuro. Eu não posso só pensar em prevenir queda quando o paciente já está lá se arrastando por dentro da casa. Eu preciso pensar que esse paciente invariavelmente vai chegar nesse momento. Então, o que eu posso fazer agora para evitar esse momento, para botar ele lá para frente e para quando esse momento chegar, o paciente está o mais seguro possível. Aí é isso. Vou fazendo essas avaliações bem detalhadas para não deixar passar nada, nenhuma. Mudou isso daqui, vamos intervir logo com a fisioterapia. E a equipe mude. No caso, esses dois pacientes, eu trabalho com o educador físico e com uma nutricionista, porque é necessário que tenha uma nutrição adequada, o melhor possível, para poder ter menos efeitos, sentir menos os efeitos do envelhecimento, na verdade. Então, esse é um cenário, com essa atuação do fisioterapeuta. O outro cenário, que é o mais comum, é quando o paciente já está idoso, já está com alguma dificuldade de locomoção ou já tem um histórico de queda. Geralmente, esse é o cenário. O paciente vem com histórico de 3, 4, 5 quedas, já idoso, e aí chega para a fisioterapia. Nesse caso, você tem que fazer uma avaliação muito detalhada, tem escalas. Agora na pandemia eu tive que digitalizar minhas avaliações, né? Porque eu ficava com nojinho dos papéis para trazer para casa, não sei o quê. Aí acabei digitalizando tudo, transformei em documento do Google. Alguns eu transformei em formulário para ficar mais fácil, para poder ir só com o tablet e depois passar o álcool em gel. E aí, daí veio a ideia, eu tava conversando com a Aninha e aí veio a ideia da gente fazer um aplicativo. Então, a gente está fazendo um aplicativo de avaliação. Eu espero que em janeiro, fevereiro, a gente esteja liberando. E aí vai ter essas escalas. Tem várias escalas para quedas, para risco de queda em idoso, vários testes. E aí você tem que fazer esses vários testes. Existem várias escalas e testes de equilíbrio e de risco de queda diretamente em idosos. Então, você faz todos esses testes nesse paciente que já tem um histórico de queda ou que já está com alguma disfunção, para saber diretamente o que é que você tem que fazer e onde você tem que interferir. Além de que você tem que fazer alterações ambientais. Mas eu acho que tem uma questão sobre isso, já eu falo mais detalhadamente. Aí, a partir daí, você vai. Qual é a disfunção do paciente? A disfunção do paciente é de equilíbrio central. Aí eu vou ter um trabalho. A disfunção do paciente é, como eu falei em alguma questão, é porque ele não faz a dorsiflexão correta na fase de balanço. Ele não chega aos 20 graus de dorsiflexão. Nesse caso, aos 20 graus de dorsiflexão. Neste caso, você vai fazer um trabalho direcionado de propriocepção e de controle muscular e de fortalecimento para melhorar esse aspecto da marcha, que é o aspecto que provavelmente está incorrendo no risco. Então, assim, não existe para prevenir risco de queda de idoso, você faz isso, isso e isso. Não, para prevenir risco de queda de idoso, você faz uma avaliação decente. A partir da avaliação decente, você resolve seu tratamento. Mas esses são os dois cenários que eu acho que é bom a gente se acostumar a atuar. E trabalhar o máximo para que a gente comece a trabalhar mais no primeiro cenário do que no segundo. Quais as adaptações ergonômicas podem ser feitas para garantir a prevenção de queda nos idosos? Então, sempre que você pensar em adaptar um ambiente para o que quer que seja, para qualquer que seja o risco, é bom você ver, tá, e esse risco acontece mais em que tipo de situação? Então, se você for conversar sobre as quedas com idosos, muitas delas vão estar relacionadas ao banheiro. Ou no banheiro, ou quando estava indo ao banheiro, certo? Então, pensa no seguinte, para começar pelo banheiro, ou a área do box. Existem tapetes
tapetes antiderrapantes. Existe de todo tipo. Tapetes que são para você ficar parada. Você fica estátua no banheiro. Você não anda para pegar um shampoo, não sai do bairro do box, você entra, fica em cima do tapete e morre ali. Aí você não cai. Não gosto desse tipo de tapete, porque existe toda uma área que fica descoberta e porque às vezes eles ficam levantando e aí é um risco a mais de queda. Não gosto. Existem uns tapetes que eu indico para todo paciente meu, são umas placas de 20 por 20 de um plástico. Ele é todo vazado, ele é altinho assim, tem uma altura e é todo vazado. Então, o que acontece? Ele tem esses pinos embaixo que dão uma certa altura do chão e aí tem a placa em cima toda furadinha e alguns deles tem textura, que eu gosto mais ainda. Até porque é ótimo para esfoliar o pé. Ele tem uns pitoquinhos assim para cima. E aí, o que acontece? Esse tapete, você cobre toda a área do box. E aí, você corta, tipo, você vai encaixando no outro, encaixando, chegou na ponta, falta 3 dedos. Você corta uma placa dessa e encaixa ali. Então, o box fica todo coberto. Ele fica bem regular. Ele não acumula água, porque ele é todo vazado então, e tem essa altura, então a água desce imediatamente, não fica acumulando. É o que eu acho melhor para box. Então, você tem que pensar nisso. Cadeira de banho. Existe aquela cadeira de rodas que tem o estigma de ser uma cadeira de rodas. Então, vai botar e de fato é um incômodo. Vai botar a cadeira de rodas dentro do banheiro. Não acho muito. Até assim, quando o paciente é muito dependente, aí já vai na cadeira de rodas. Mas quando não, eu não acho muito bom, não. Eu não indico muito, não. O que eu indico são as barras. Barras no banheiro inteiro, barra em todo canto que puder colocar. E uma cadeira de banho que ela fica na parede. Ela meio que rebate assim, ela dobra para a parede, fica encostada na parede, e aí quando o paciente vai tomar banho, ele desdobra ela e bota ela, obviamente, na horizontal para poder sentar, né? Não ocupa espaço, não é desconfortável, o paciente usa se quiser, mas tá ali como segurança. Essa é a que eu sempre indico. Todo paciente meu, como eu trabalho com neuro, o paciente vai ter dificuldade de locomoção e também trabalho com geriatria. Aí todo paciente, no final da devolutiva da avaliação, eu tenho essas orientações gerais para a família. E aí pronto, aí tem esse cuidado dentro da área do box. Para a área do banheiro restante, barras, próximo ao vaso sanitário, na verdade, assento elevado. O assento da privada tem que ser elevado, do vaso sanitário tem que ser elevado para facilitar esse sentar e levantar. Enfim, é isso. Acho que pro banheiro é isso. E aí você tem que pensar no restante da casa. Evitar tapete, por aquele motivo que a gente já falou. Evitar móvelzinho com diabo de pezinho assim, sabe? Até cadeira mesmo, que tem umas cadeiras bonitas que tem o pé bem fino e ele meio que abre assim. Tem um assento menor e os pés abrem para as laterais. Isso é ótimo para idoso tropeçar. Vai passando, tropeça, cai, pronto. Então, evitar tudo isso. Evitar pequenos móveizinhos, obviamente, orientar para não deixar nada espalhado. E área de circulação ampla. Evitar pequenos batentinhos na casa. Tem umas reformas que eu não sei o que é que dá na cabeça da pessoa que deixa uns batentinhos assim, ó. Em vez de botar uma rampa ou de nivelar tudo, aí deixa um danado de um batente assim que é só pra acabar com a vida do idoso. Então, assim, esse tipo de coisa. E aí tem outras alterações que não estão necessariamente ligadas a CAES, mas que é bom tá atento. Maçanetas de porta. É bom orientar, colocar aquelas de alavanca e não aquelas de girar, aquelas bolinhas que você tem que girar. Aquilo ali vai ficando muito difícil para o idoso fazer esse movimento. Na pia, a mesma coisa. Sempre a alavanca vai ser mais fácil. O espaço entre a alavanca e a porta para não ficar difícil de colocar e não dificultar ainda mais o movimento. Quais os métodos de intervenção e orientação que um fisioterapeuta pode realizar com um paciente idoso após a queda? Veja, não gosto de me agarrar em um método. Gosto de me agarrar ao conhecimento global, entendeu? Mas não gosto muito dessa ideia de um método só. Existem muitos métodos bons, vai depender do que o paciente apresenta e do que ele tem de possibilidade de fazer.
Mas o que fazer depois que um paciente cai? Que muitas vezes o primeiro profissional de saúde que esse paciente vai ter contato depois da queda é com a gente. Então, é nisso que eu vou focar. Então, o que fazer quando o paciente cai? Chegou na casa do paciente, foi atender o paciente, então ele levou uma queda. Primeira coisa, foi avaliado, foi ao médico, fez um raio-x, machucou onde, como foi a queda, investiga a queda com o primeiro pensamento de será que esse paciente apresenta algum problema que não foi tratado. Agora, durante a pandemia, está acontecendo muito, 2 pacientes que eu comecei a atender porque tiveram, pronto, esses não são aqueles 2 não, coincidentemente são 2, mas são 2 idosos já, um tem 87 e a outra tem 90 anos. Os 2 tinham uma vida ativa muito boa, assim, para a idade, tinham uma vida boa. Ela fazia pilates e fazia personal em casa, e ele não fazia nada, mas estava bem. Mas os 2, agora com isolamento, ficaram em casa, ela suspendeu o pilates, suspendeu o personal, e aí acabou-se. Acabou-se não, mas assim, entrou num declínio funcional muito grande, e agora eu tô atendendo os 2, estavam muito ruim, agora já estão melhores, mas estavam muito ruim. E aí eu avaliei num dia, foi a paciente de 90 anos, eu avaliei num dia. Quando foi na semana seguinte que eu ia começar o atendimento, eu cheguei, ela estava com uma mancha aqui, roxa, eu perguntei da queda, ela tinha tido a queda, não vou para o hospital. Não vou me meter dentro de um hospital nesse momento com essa doença rolando aí. Assim, é fácil entender o raciocínio, mas por outro lado é um risco importante ter essa sacada, que você talvez seja o primeiro profissional de saúde a ver o paciente, que você precisa ver se existe algum risco naquela lesão. Faz parte da gente dizer, fraturou ou não fraturou, é óbvio que não, ninguém tem visão de raio-x, mas você vai observar quais são as características, quais foram as características da queda e de repente dizer, não, precisa sim ir para o hospital. Não, tudo bem, vamos ver, vamos orientar, vamos botar gelo e tudo mais. Então isso, ver a extensão da queda, orientar a colocação de gelo, que geralmente vai ser necessário. Conhecendo as características da queda, o que foi que aconteceu? Ver se o ambiente, se foi por uma falha ergonômica do ambiente. A queda dessa paciente foi ela entrando no elevador da casa dela. Ela mora numa casa, mas como o quarto dela é no primeiro andar, ela botou um elevador. E aí ela estava entrando no elevador. E esse elevador estava desnivelando. Sabe quando o elevador fica com um batentinho? E aí ela tropeçou no batente do elevador na casa dela. Vê que besteira. Mas levou uma queda, ainda bem, não se machucou muito, mas podia ter se machucado. Então, você vê se houve uma falha ergonômica que levou à queda. E avaliar. Se a paciente, outra coisa importante é que muitas vezes parte da gente a fatídica recomendação de acompanhamento integral, de cuidador. E isso é uma coisa delicada para a gente fazer, porque ninguém quer ter uma pessoa o tempo todo ali do seu lado, sem poder ir ao banheiro sozinho, porque tem que levar alguém, um desconhecido normalmente. Mas geralmente é a gente que tem que fazer essa indicação, porque é a gente que vai estar em contato com o paciente. Então, ver se é o caso de uma coisa que pode ser corrigida, como uma falha ergonômica, ou é o caso de uma coisa que, com um pouco de orientação e mais cuidado, o paciente, ok, foi um acidente, ou se é o caso desse paciente não estar mais podendo estar sozinho e precisar de supervisão. E aí fazer a indicação para ter um cuidador integral, enfim, aí vai analisar. Da parte ergonômica, eu não falei de uma coisa importante. Às vezes, que eu falei, muitas coisas são relacionadas ao banheiro. Muitas das quedas vão ser relacionadas ao banheiro, ao ambiente do banheiro, mas ao banheiro estava indo para o banheiro. Porque o paciente, às vezes, pode ter uma urgência, por não ter um assoalho pélvico funcionando adequadamente, e aí esse paciente acaba tendo que, quando sente a vontade de fazer xixi, ir muito rápido para o banheiro, porque senão vai ter perda de urina no percurso, e aí esse paciente se apressa, e esse paciente não presta atenção ao que está fazendo,
e esse paciente cai porque estava correndo para ir ao banheiro fazer xixi. Então, às vezes, orientar o uso de fralda geriátrica, por exemplo, é uma medida de prevenir quedas. Legal, né? É muito bom. Sim, o paciente caiu. O paciente caiu e aí você viu tudo isso. Avaliou o ambiente, avaliou o mecanismo da queda, viu não se precisa de supervisão, se precisa orientar cuidado. O paciente está com os primeiros socorros prestados, você fez a orientação de crioterapia se for necessário. Você vê se isso vai levar a uma necessidade, uma redução de mobilidade, ou se vão ser só aqueles dias de dor e de mais cuidado, e depois vai retomar a função normal. Se vai ser necessário uma imobilização, você já vai contar com perda de massa muscular acelerada desse paciente, então você tem que pensar em exercício isométrico ou em eletroterapia, para vocês não esquecerem. Acontece. Então, assim, existe todo esse processo. O que é importante é você investigar. E por isso que eu não me agarro a nenhum método, entendeu? Porque tem um método que não vai servir para um paciente, que vai servir para outro. Se você souber o que você está vendo, enxergando, você vai saber qual saída vai pegar. Mas, assim, na minha cabeça é muito importante sistematizar a maneira como você olha para o paciente. A partir daí, o resto fica claro. Quais os efeitos antes e após a adoção dos exercícios com a prática fisioterapêutica? O que acontece? Vai ter paciente que tem uma memória de atividade física. O corpo tem uma memória de atividade física. Paciente que se manteve ativo a vida toda. Vai ser incrível. Vai ser muito mais fácil ter os efeitos. O paciente vai entender muito mais rápido o que se quer fazer e vai conseguir desempenhar mais facilmente o que você está querendo propor para ele. Eu não falei uma coisa, eu vou falar, interrompendo de novo. É muito importante estar trabalhando com idoso, fazer avaliação cognitiva. Não interessa se o paciente chega com queixa de déficit cognitivo, não me interessa, faça. Inclusive no aplicativo, a gente estava breve, interrupção da interrupção. A gente estava falando com as engenheiras e aí tem um dos testes que é um teste cognitivo. E a gente estava criando categorias de patologias. Então, AVC, a gente vai botar a avaliação disso, daquilo, aí tal outra coisa, disso. Aí quando foi lá pra frente, ela disse, vocês prestaram atenção no que vocês fizeram, que vocês botaram esse teste aqui em todos os pacientes, é exatamente um teste cognitivo. Observem o cognitivo de um paciente. Por quê? Se existe, é nossa função enquanto fisioterapeuta trabalhar, não é. Mas a gente vai trabalhar com o paciente, o cognitivo dele está no comando de tudo. Então, você precisa saber se aquele paciente tem condições de seguir suas orientações, seguir as suas orientações de cuidado. Mandei para fazer isso, isso e isso. Vai fazer, não sei, se ele não tiver cognitivo muito bem preservado, memória preservada, ele não vai fazer. E seu tratamento vai ficar pela metade porque você não avaliou o paciente. De novo, avalie o paciente direito. Porque você não avaliou o paciente adequadamente. Então, sempre veja um cognitivo do paciente para poder saber se ele vai ser capaz de dar seguimento a um tratamento proposto e que tipo de tratamento você pode propor para ele. Mas vamos lá. Você passou o tratamento para o paciente. Vai ter esse paciente que vai ter uma resposta muito rápida, que geralmente é o paciente que teve o hábito de fazer uma atividade física. Vai ter paciente que vai ter resposta mais lenta. Vai ter paciente muito tolerante a essa lentidão, então que entende, que leva tempo, que tá tudo bem. Vai ter paciente absolutamente impaciente, que vai dizer, isso não serve de nada. Então, assim, os efeitos da intervenção fisioterapêutica no paciente geriátrico, ele vai ser muito variado de acordo com quem é o paciente. Mas se você for pensar, mas efeitos físicos diretos. Veja, se o paciente engaja no tratamento, ele vai sentir, a primeira coisa que ele vai sentir é dor. Obviamente, atividade física gera inflamação, inflamação gera dor. E num organismo mais frágil, essa dor é mais sentida. Então, é muito comum, tanto durante a sessão, quanto depois da sessão, no dia seguinte, o paciente se queixar de dor.
Então deixa eu sentir dor mesmo porque faz parte do tratamento. Não é toda dor. E você precisa estar assim, ó, de olho na dor. Por quê? O paciente está fazendo uma atividade, você está fazendo uma intervenção qualquer, sei lá, um alongamento. O paciente se queixa de dor. Qual é a dor que você vai tolerar naquele momento? É a dor relacionada ao alongamento do músculo. Você está fazendo um alongamento o alongamento que mais vem na cabeça, que é o alongamento de gastrocnêmios, de posterior de perna inteira, de coxa e da perna. Você está fazendo esse alongamento, então você está alongando gastrocnêmios, solear, você está alongando os isquios todos. E aí o paciente refere dor na coluna, tá certo? Não tá certo. Esse paciente tem alguma queixa complementar. E o paciente refere dor na panturrilha. Ok, faz parte. Quando parar o alongamento, a dor vai parar. Parou o alongamento, a dor não parou. Deu mais 2 minutos, a dor não parou. Então, vai olhar essa panturrilha, faça teste de trombose venosa profunda. Tem alguma coisa a mais. Então, assim, a dor ela vai estar presente, mas você precisa estabelecer muito fixos quais são os limites de dor toleráveis para esse paciente. Para você não fazer uma intervenção com o paciente e daqui a pouco acabou. O paciente não consegue fazer mais nada porque você exagerou e não teve atento ao limite da dor. Mas a primeira coisa, antes e depois da intervenção fisioterapêutica, é dor. O paciente geriátrico geralmente passa um tempo, assim, com esse pequena dor. Por isso que é importante você avisar logo, para que ele não ache que fez alguma coisa errada e não vou voltar para fisioterapia nunca mais. Aí, se o paciente engajar no tratamento, e se você está fazendo uma coisa associada geralmente à nutrição, eu gosto muito de trabalhar com nutricionista, o paciente vai sentir bem-estar. Então, vai melhorar sono, é uma das primeiras coisas que relata que melhora, vai melhorar sono e vai melhorar a disposição. Com isso, você vai estar buscando fisicamente, geralmente, um ganho de massa muscular ou então uma redução da perda de massa muscular. Você vai estar trabalhando para ter uma redução da perda de massa óssea também. Você vai estar trabalhando equilíbrio sempre, mesmo que o paciente não tenha déficit de equilíbrio. Se é um paciente geriátrico ou se é um paciente que está fazendo tratamento voltado para isso, é um paciente que você tem que trabalhar equilíbrio e propriocepção, invariavelmente, porque se ele não está precisando agora, ele vai precisar mais tarde. Então, tudo isso vai refletir na segurança do paciente em fazer as coisas, na independência dentro de casa. E aí, quando você trabalha com independência e com funcionalidade, você melhora a qualidade de vida do paciente em tudo.